Rádio CBS 2. Conteúdo por demanda para você, profissional de TI. Começa agora pela Rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas, Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você, e em parceria com o canal 2 do Wanderson Nerd, o programa Novidades de Software e Hardware para Servidores. Fique bem informado do que é tendência em software e hardware para servidores aqui na Rádio dos Profissionais de TI. Rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas. Começa agora pela Rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas, a rádio dos profissionais de tecnologia da informação, Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você, pela radiocbs.caster.fm e também em parceria com o canal 2 do Wanderson Nerd, o programa Novidades de Software e Hardware para Servidores, hoje com as novidades de hardware para servidores. Muito bem, então na edição de hoje do Novidades de Hardware para Servidores você vai ouvir: Google se une ao Facebook no Open Computing Project. Vert investe 18 milhões de reais em novo data center no país. Data centers nos Estados Unidos economizam 5,3 bilhões de litros de água por ano. Gartner aponta previsões para servidores digitais no data center. Cisco lança arquitetura para acelerar a transformação digital. Então esses e outros itens você vai ouvir aqui no Novidades de Software e Hardware para Servidores, hoje com as novidades de hardware para servidores. Muito bem, então vamos à primeira informação. Google se une ao Facebook no Open Computing Project. Dentre os grandes de cloud, apenas a Amazon Web Services, a AWS, não faz parte do grupo. Microsoft passou a integrar o board do programa. O Google se juntou ao Open Compute Project. A gigante de buscas ingressa na iniciativa encabeçada pelo Facebook com a proposta de um novo design para hacks de servidores que pode ajudar empresas a cortarem custos com energia elétrica em seus data centers. O OCP é um esforço lançado pela rede social há 6 anos como forma de criar um conjunto de mecanismos para transformar e trazer mais eficiência aos centros de processamento de dados a partir dos sistemas abertos. O hack proposto pelo Google distribui energia a servidores a 48 volts, sendo que o padrão em uso nos data centers atualmente é de 12 volts. A diferença ajudaria a dar mais poder computacional aos equipamentos. A companhia afirma que o novo design é mais eficiente, pois reduz em 30% as perdas com conversão elétrica. A solução já é utilizada aos milhares nos centros de processamento da própria companhia de buscas, o que garante que a tecnologia está pronta para utilização massiva. A maior voltagem não é a única proposta da empresa, que sugere também uma configuração mais rasa dos racks, facilitando a acomodação em corredores mais estreitos. A provedora indica que, mesmo com essa redução de tamanho, seria possível acomodar servidores padrão nessas estruturas. Google e Facebook aparentemente trabalharam em conjunto no desenvolvimento da solução. A rede social, inclusive, poderia usar os armários de 48 volts em seus data centers. Isso seria uma cooperação pouco usual, uma vez que as empresas competem em outras áreas. Não estão claros os motivos que levaram a gigante de buscas a ingressar na OCP. Agora, sua filiação, porém, faz com que apenas a Amazon Web Services, a AWS, dentre os grandes provedores de cloud, não faça parte do grupo. Vale lembrar que a Apple
sempre reservada em suas ações, anunciou a entrada no projeto em 2015. Essa semana ainda, a Microsoft passou a entregar o board do programa. Muito bem, temos então essa notícia referente aí aos data centers. Bom, eu diria que 48 volts é uma tensão que já é usada em centrais de telecomunicações, no caso. Eu até pesquisando com relação a isso para fazer os vídeos da série ligando o servidor na tomada, que também vai entrar no ar aí durante os próximos dias. No caso, a alimentação de 48 volts, pelo que me parece ser, até é um pouco mais eficiente que alimentar o data center com 12 volts ou com 13,8, que é o padrão para, no caso, botar umas baterias, um banco de baterias lá e fazer funcionar. Só que assim, 48 volts é ainda muito baixo. Se você coloca, por exemplo, 380 volts de CC, corrente contínua, que no caso deles eles vão colocar 48 volts de CC, né? Se você coloca 380, pelo menos as perdas na redução vão ser menores e também a perda de energia do meio do caminho também é menor. E a grossura do cabo, entre outras coisas, entre outros itens também muda. Aí você faz a conversão, eleva a tensão para 380, reduz para 48, isso já próximo do equipamento, e depois só reduz as linhas de 12 e 5 volts, que é o que faz alimentar a placa-mãe, disco rígido, entre outras coisas. Não seria uma ideia tão viável ainda, mas que bom que pelo menos eles estão então pensando, né, numa solução para essa questão da alimentação elétrica dos data centers, que realmente você fazer uma alimentação... Hoje em dia você faz uma alimentação assim, coloca um no-break para fazer a conversão AC, daí você converte energia alternada para contínua, depois você vai ter que remodular de contínua para alternada, e durante esse meio termo aí entre modular de alternada para contínua e de contínua para alternada, você já perdeu aí uma boa eficiência no meio do caminho, porque com a dissipação do calor, você daí tem a perda entre a conversão de AC para DC, você já tem a perda que vai perder em calor, ou seja, a fonte de alimentação que vai converter isso aí já perde em calor. Aí depois vai converter de volta para AC, de CC para AC. Aí você perde mais energia dissipada em forma de calor. Então é uma coisa assim que também não é eficiente. Então é uma solução eficiente, que no caso deles, que eles estão pensando, até para resumir essa questão, não me prolongar muito nessa questão que eles estão propondo, é o seguinte: é você converter AC normal, que no caso vem, sei lá, 220, 230 volts de corrente alternada, normal da tomada, com qualquer outra, enfim, você converte 220 em 48 volts de corrente contínua, aí você só tem a perda no caso do inicial, que você perde convertendo AC para DC, que é obrigatório converter AC para DC, você só tem a perda nesse caminho. Aí você não tem a perda também de conversão para AC de volta, você só tem a perda de conversão no AC para DC. Aí você dissipa em calor, aí volta a 48 volts DC, né? Aí depois que passa de 48 volts em corrente contínua, CC ou DC, aí você passa a alimentar os equipamentos nas linhas de 12,5 da placa-mãe dos equipamentos periféricos, e daí faz a alimentação do servidor, do computador, enfim. É uma boa solução, claro, mas mesmo assim eu acho que deveria ser padrão você fazer uma alimentação de 380, depois reduzir para 48, porque daí a perda em cabeamento, no caso, reduz bastante. Muito bem, era essa informação então que eu queria passar para vocês com relação a isso. Você vai aprender muito mais também na série Ligando o Servidor na Tomada, que vai ser publicada aí ao longo do tempo. Muito bem, agora vamos então falar um pouquinho de investimento. Vert investe 18 milhões de reais em novo data center no país.
A Vert, brasileira integradora de sistemas, inaugura no próximo dia 30 de março, em Brasília, o seu primeiro data center em nuvem voltado ao mercado corporativo com classificação Tier 3. De acordo com a empresa, é um data center em container, entre aspas, tendência de modernização no setor, que rentabiliza processos e viabiliza o armazenamento em nuvem virtual, garantindo mais segurança aos clientes. O Vert Data Center, como foi batizado, estima aumentar em até 10 vezes a sua capacidade atual de serviço. Estruturado em uma fazenda com extensão para cerca de 30 containers e 1 milhão de máquinas virtuais, o novo centro tecnológico consumiu investimentos da ordem de 18 milhões de reais, além ainda na fase de implantação, e planeja um ciclo de novos investimentos de 15 milhões ao ano, arquitetado pela integradora até 2021. Abre aspas, o novo data center possui infraestrutura mais densa, modular e com capacidade de atender às constantes necessidades de atualização das empresas, fecha aspas, destaca Sérgio Marques, presidente da Vert. Ele acrescenta que esse empreendimento prepara a empresa para uma realidade que é cada vez mais digital, ajudando a minimizar custos enquanto maximiza a eficiência em TI. O executivo diz ser o data center de uma magnitude inédita e foi pensado para permitir que as empresas possam expandir e acompanhar o avanço da tecnologia de uma forma mais inteligente e com maior controle dos investimentos. Estamos apostando na tendência de data center como um serviço, pois é uma prática que vem se tornando cada vez mais procurada pelo mercado completo. Para este ano, a Vert espera que o volume de demandas alcance o patamar de 10 milhões. Com isso, são gerados aproximadamente mais de 60 empregos diretos. Muito bem. Era essa informação. Então, o mercado de data centers então no Brasil, como você pode saber, não está parado. Ele está muito bem em movimento aí, bem estruturado inclusive, com novas tecnologias e tudo mais. Para quem acha que não estão investindo sim. E estão investindo pesado, como você pôde ouvir nesta notícia. Muito bem, vamos então falar um pouquinho de eficiência. Data centers dos Estados Unidos economizam 5,3 bilhões de litros de água por ano. Pesquisa da Emerson Network Power mostra que o uso de sistemas com líquido resfriante no lugar da água gelada também reduz 50% do consumo de energia. A Emerson Network Power, divisão da Emerson, especializada em infraestrutura crítica para sistemas de TIC, divulgou pesquisa realizada em conjunto com a empresa Digital Realty sobre a economia de energia em data centers relacionadas com o uso de sistemas diferenciados de refrigeração. Segundo a pesquisa realizada durante 9 meses pelas empresas, a troca dos sistemas tradicionais de água refrigerada usados em data centers por sistemas de resfriamento que usam, ao invés de água gelada, um líquido refrigerante selado, bombeado, gerou, ao longo de 36 meses, economia de 5,3 bilhões de litros de água nos Estados Unidos e deverá gerar economia de 3,7 bilhões de litros de água em 2016. A pesquisa foi baseada nos resultados de uso do novo sistema de refrigeração de data centers da Emerson Network Power, o Liebert DSE. A Emerson e a Digital Realty compararam os mesmos parâmetros entre o Liebert DSE e um sistema de refrigeração por água gelada. O resultado se mostrou promissor e as empresas o compartilharam com a Comissão de Energia da Califórnia, disse Aaron Brinkler, diretor de sustentabilidade da Digital Realty. Descobrimos que, além da economia de 50% em consumo de energia, o sistema proporcionou outro benefício que se tornou muito valorizado na Califórnia devido às atuais condições de seca. Ele economiza milhões de litros de água. O sistema Liebert DSE
É o primeiro sistema de economização por refrigerante bombeado para uso em data centers e não usa água nem introduz ar externo para dentro do data center. As empresas têm se tornado cada vez mais focadas na redução do consumo de água e de energia, diz Kelly Kim, gerente de pesquisas na IDC. O sistema de ar-condicionado de precisão Liberty DSE é um exemplo das inovações sendo adotadas pela indústria para atingir a sustentabilidade em seus data centers, especialmente quando você considera que um data center médio usa aproximadamente 15 milhões de litros de água por megawatt por ano. Uma pesquisa recente feita pela Emerson Network Power com engenheiros nos Estados Unidos mostrou que 55% estimam que a economização por refrigerante bombeado será a tecnologia número 1 na substituição dos sistemas por água gelada nos próximos 5 anos. É uma razão importante pela qual a Comissão de Energia da Califórnia aprovou o uso dos economizadores por refrigerante bombeado Liberty DSE nos data centers do estado, diz John Peter Valius, vice-presidente da Emerson América do Norte, para o mercado de gerenciamento térmico. Muito bem, data centers então investindo em melhorias dos seus sistemas, isso é muito bom. Isso economiza também água, com certeza, mas é um grande investimento aí para as empresas também pensar em eficiência, como usar os recursos de forma mais eficiente, economizando os recursos, obviamente. Muito bem, agora a informação que temos aqui é que vamos ter novidades então para servidores, que um futuro não muito longe vamos ter mais novidades e vamos a elas. Gartner aponta previsões para servidores digitais no data center. O Instituto de Pesquisas e Consultoria Gartner revela as principais previsões para os servidores digitais. Segundo o Instituto, os servidores estão prestes a assumir uma função mais abrangente na arquitetura dos data centers. Os servidores digitais vão abrigar os novos recursos de memória, aplicativos de rede de software e arquiteturas hiperconvergentes que tornam o hardware atual obsoleto. Por isso, os executivos responsáveis por data center, recomenda o Gartner, devem planejar estratégias de implementação de servidor para cortar custos e ganhar flexibilidade. As previsões do Gartner. 1. Novas tecnologias aumentarão o consumo de memória do servidor de 5 a 10 vezes, dentro dos planos de custo atual. Servidores de 5 TB se tornarão acessíveis, permitindo novas implementações de processamento de operação, análise e aprendizado de máquina. 2. Aplicativos e software utilizarão servidores para transferir equipamentos de rede, uma tendência que já está deslocando hardware em ambientes de escala virtual. Os hardwares de rede mais simples substituirão o orçamento do capital para licença e manutenção. Sistemas hiperconvergentes se tornarão aplicativos de software, impulsionando em 70% as compras de data center e aumentando materialmente suas transações de banda larga. Até 2018, 15% do armazenamento de memória dos servidores utilizarão tecnologia de memória no composto metal. Até 2018, 20% da capacidade dos novos servidores serão utilizados para deslocar rede e equipamentos de segurança, em comparação aos menos de 2% utilizados hoje. Até 2018, 70% das vendas de infraestrutura hiperconvergente para servidores básicos serão somente licenciadas. Recomendações: faça inventário dos aplicativos que pode utilizar grande quantidade de memória e planos de correção para acomodar novas tecnologias de memória antes de 2018. Projete orçamentos para mudar o capital de compras de equipamentos de rede para servidores que executem softwares de rede funcionais e sob acordo de licença e manutenção. Identifique, otimize e economize nos orçamentos de soluções de infraestrutura hiperconvergente HCIS disponíveis, como deslocar o software HCIS para hardware de armazenamento que seja autônomo. Esse estudo completo da Gartner será apresentado durante a Conferência Infraestrutura, Operações de TI Data Center 2016, que acontece nos dias 4 e 5 de abril em São Paulo, no Sheraton São Paulo WTC Hotel. Muito bem, então essas são as previsões
para o futuro, até 2018. Eu acho que essas recomendações são muito válidas, inclusive porque a gente tem aí uma acessibilidade muito grande com relação aos novos equipamentos, não neste período agora que temos atualmente, mas num futuro não muito longe a gente vai ter uma redução dos custos e tudo mais com relação ao hardware, e essa previsão é uma questão assim até não tão, digamos assim, que seja preciso, mas não tão preciso, mas é uma previsão a se pensar, porque se for feito da forma como está sendo dito como uma previsão, o mercado vai ficar muito interessante para compra de hardware. E é isso, então temos essas novidades aí para data centers. Você que tem aí sua central de dados, vá se atualizando porque tem novidades então. Agora então, para fechar a edição de hoje do Novidades de Software e Hardware para Servidores, hoje com as novidades de hardware para servidores, Cisco lança arquitetura para acelerar a transformação digital. Fabricante garante que Digital Network Architecture DNA permite às empresas inovar mais rapidamente, além de reduzir custos e riscos. A Cisco apresentou uma arquitetura de software aberta e expansível focada em negócios digitais. A fabricante garante que a Digital Network Architecture DNA permite às empresas inovar mais rapidamente, reduzir custos e mitigar riscos. A solução complementa a abordagem da provedora orientada a políticas e estratégias de sistemas de infraestrutura e data center por meio da rede. Enquanto as empresas estão se deparando em como avançar com a digitalização, vem acontecendo uma enorme inovação em redes, incluindo redes definidas por software SDN, virtualização da função da rede NFV e programação orientada às redes sobrepostas, APIs abertas e gerenciamento de nuvem, instrumentalização, análise, entre outros. Contextualiza. De acordo com a IDC, a digitalização está transformando os negócios em todas as indústrias, com a geração de 2,1 trilhões de dólares em oportunidades no mercado global até 2019. A fabricante observa que a nova arquitetura vai ao encontro da necessidade do mercado, que precisa de uma solução que integre as inovações críticas em software de rede, virtualização, automação, análise e gerenciamento de serviços em nuvens e uma programação aberta e extensível. Para uma abordagem que possa cumprir com essas promessas de uma maneira integrada e fácil de consumir. A DNA reúne virtualização, automação, análise em nuvem e programação para construir essa plataforma. Lista Rob Soderbergh, vice-presidente de produtos e serviços corporativos da Cisco. Mais novidades então para hardware e infraestrutura de rede. Muito bem, então estamos encerrando a edição aí de hoje com o novidades de software e hardware para servidores, hoje com as novidades de hardware aqui na rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas, a rádio dos profissionais de tecnologia da informação, para você ficar mais informado com relação à infraestrutura de redes e entre outros itens. E também pela rádio CBS 2, ou melhor, pela rádio CBS e rádio CBS 2, que é a Comunicações Brasileira de Sistemas, conteúdo por demanda na rádio cbs.caster.fm e também pelo canal 2 do Wanderson Nerd, conteúdo gravado em vídeo para você visualizar a imagem estática, mas ouvir a programação aqui, caso você não tenha acompanhado a programação ao vivo aqui pelo rcbs.listem2myradio.com, na rádio CBS, a Comunicações Brasileira de Sistemas, a rádio dos profissionais de tecnologia da informação. Vamos então encerrando por aqui a edição de hoje do Novidades de Software e Hardware para Servidores, hoje com as novidades de hardware para servidores, e até a próxima edição do Novidades de Hardware e Software para Servidores. Na próxima edição é as novidades de software para servidores. Até a próxima e tchau!
Encerra agora pela Rádio CBS Comunicações Brasileira de Sistemas. Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você pelo radiocbs.caster.fm. E em parceria com o canal 2 do Wanderson Nerd, o programa Novidade de Software e Hardware para Servidores. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais. Só aqui na Rádio CBS, a rádio dos profissionais de tecnologia da informação. Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você.